Chama na calanga, como eu falei pra vocês agora, meus amigos. Agora é hora do almoço, meus amigos. Olha o almoço do guerreiro hoje aí, ó. Olha, olha. O que vocês acham? Que esse aqui manda? Chama na calanga, meus amigos. Aí joga o que aqui? Ó, um pouquinho de farinha aqui pra adoçar o negócio, ó. Farinha boa da porra, menino. Quem é que gosta de um feijãozinho com bucho? Olha aí, ó. Essa coca eu acho que é Fanta. Aí, ó, pimentinha, meu amigo. Show de bola. Ai, senhor. Olha que coisa maravilhosa. Olha.